Boa noite, sou o Dr. Antônio Carlos, eu sou ginecologista obstetra e a partir de agora estarei expondo no YouTube matérias sobre ginecologia e obstetrícia, como planejamento familiar, pré-natal, endometriose e outras matérias. Além de tudo, se vocês quiserem que eu fale sobre algum tema, é só vocês se inscreverem no canal e solicitarem para mim que eu terei imenso prazer em falar. Se tiverem alguma dúvida também, é só se inscrever no canal e perguntar para mim que eu estarei apto e ficarei muito contente em poder responder. Então, falando sobre planejamento familiar, nós temos o índice de Pearl. O que seria isso? Seria esta fórmula, né? Que ela determina a eficácia de um anticoncepcional. Então, a eficácia seria a capacidade do método em proteger contra a gravidez não desejada e não programada uma paciente que escolha o método. Além de tudo, o método ele tem que ter segurança, que é o potencial de um método em não causar problemas à saúde do paciente. Temos que saber também que a escolha do método deve ser feita pela usuária, né? Mas deve ser avaliado pelo médico. Então, a paciente ela pode escolher um método que ela acha o melhor para ela, mas o médico tem que ver se este é o melhor método para a mesma, se não vai causar problemas à saúde da mesma, ou se tem que optar por um outro que seja bom para ela e que ela também goste do método. Para isso foram criados critérios de elegibilidade de um método anticoncepcional pela OMS, Organização Mundial de Saúde. Então, essa classificação é em 4 categorias. A primeira categoria, né, seria um método que pode ser utilizado sem qualquer restrição para a paciente. A categoria 2 seria um método que apresenta mais benefícios do que risco. Então, pode ser usado pela paciente também, sem problemas. A categoria 3 seria um método em que o risco é maior que benefício. Então, ela deve ser usado só quando não houver um outro método que a paciente aceite e que seja melhor para ela do que este método que ela escolheu. E a categoria 4, que seria uma contraindicação absoluta do método paciente. Nunca deve ser aplicado para a paciente quando tiver esse método na categoria 4. Então, falando sobre os métodos, nós temos diversos métodos. Os reversíveis, que são os comportamentais, de barreira, hormonais e o DIU. E os irreversíveis, que são a laqueadura e a vasectomia. Os métodos comportamentais, o que são? É aqueles que implicam na modificação do comportamento sexual do casal. Então, o que são eles? É a abstinência sexual periódica, que é através da tabela, temperatura basal e muco cervical, e da ejaculação extravaginal, que seria o coito interrompido e sexo sem penetração vaginal. A abstinência sexual periódica, o mecanismo de ação, é baseado na fisiologia reprodutiva, que o espermatozoide ele fica 48 horas vivo no trato genital feminino e o óvulo 24 horas. Então, entre os métodos seria a tabela, ou o ginequinaus, né? Então, essa tabela teria a finalidade do quê? Encontrar o início e o fim do período fértil. Para isso, não é pegar um mês e aplicar a tabelinha nesse mês, que dá errado, não dá muita eficácia. Teria que conhecer, no mínimo, de 6 a 12 ciclos menstruais. E aí, para calcular o início do período fértil, teria que diminuir 18 dias do ciclo mais curto. E o fim do período fértil, diminuir 11 dias do ciclo mais longo. Então, como exemplo, se o ciclo mais curto fosse de 26 dias, então diminuiria 18 dias desse ciclo, daria 8. Se o ciclo mais longo fosse de 33 dias, diminuiria 11 dias desse ciclo, daria 22. Então, como resultado, esta mulher deverá abster-se de relações sexuais do 8º ao 22º dia do ciclo.
O outro seria a temperatura basal, que é baseado em que a mulher apresenta um aumento de temperatura de 0,3 a 0,8 graus devido à ação da progesterona quando a paciente ovula. Porque quando a paciente ovula, aparece a progesterona. E aí tem esse aumento de temperatura. Para isso, tem que se pegar o termômetro e colocar na cavidade oral, vaginal ou anal da paciente por 5 minutos. Ele deve ser tirado essa temperatura sempre na mesma hora do dia, sem sair da cama e em jejum. Por quê? Porque se a paciente tirar em horário diferente ou se movimentar, aumenta o metabolismo da mesma e pode aumentar a temperatura do corpo. Entretanto, vai ser pelo aumento de metabolismo e não pelo efeito da progesterona, e dará então um falso positivo. Para não engravidar, a mulher deve evitar relação sexual desde o primeiro dia da menstruação até que a temperatura se eleve de 0,3 a 0,8 graus durante 3 dias consecutivos. Outro método seria o do muco cervical ou método de Billings. Nesse caso, a mulher deve reconhecer o muco cervical da mesma. Para fazer isso, o que ela tem que fazer? Ela tem que fazer um toque vaginal, certo? Colocar o dedo lá dentro da vagina. Ela vai sentir lá uma estrutura que parece a ponta do nariz durinha, assim. É o canal, é o colo do útero, né? Por esse colo do útero é onde passa a menstruação e por onde passa o espermatozoide também quando vai engravidar, né? No caso, ela toca, então, o colo do útero e ela vai ver o muco. Se o muco for quebradiço e viscoso, é porque ela não ovulou. Se ele tiver elástico e claro, é porque ela ovulou. Esse elástico e claro seria como quando quebra o ovo, a consistência da clara. É aquela mesma coisa. Se tiver o muco daquele jeito, é porque a paciente ovulou. Outros métodos seriam os métodos de barreira, que seria o condom feminino e o diafragma. Todos esses métodos eles devem ser usados juntos com espermicidas, porque assim aumenta a eficácia do mesmo. Então, aqui no caso, seria o preservativo, que é o condom masculino, né? Então, nesse preservativo aqui, nós temos aqui, seria o preservativo, né? Então, quando é que ele deve ser inserido? Ele deve ser inserido quando o pênis está ereto, né, do homem. Aí, no caso, aqui na pontinha, quando introduz o pênis dentro do preservativo, vai formar uma bolsa de ar. Essa bolsa de ar deve ser retirada, porque senão, quando o paciente ejacular, né, o homem ejacular, vai romper a camisinha e pode cair o sêmen dentro da cavidade vaginal e engravidar a paciente. Outra coisa que deve ser sempre lembrado, né, é de segurar o preservativo quando for retirar o pênis. Por quê? No caso, o paciente já ejaculou e diminui o tamanho do pênis, né? Se ele retirar sem segurar o preservativo, pode acontecer do preservativo ficar dentro da cavidade vaginal. Com isso, vai cair o sêmen dentro da cavidade e poderá engravidar a paciente. Outro método seria o condom feminino, né? Então, o condom feminino, ele apresenta aqui uma parte que fica no fundo de saco vaginal e a outra parte que fica na vulva. Então, ele é esse aqui, né? Ele deve ser fechadinho assim, introduzido pelo canal vaginal, né? Ficar junto do fundo de saco e a outra parte aqui na frente, na vulva, né? Ele vai ficar inserido desta forma. Uma coisa que deve-se sempre pensar é o seguinte: na hora de introduzir o pênis, pode acontecer de empurrar o preservativo para o lado e se introduzir na vagina. Aí, no caso, ele vai ejacular na vagina e poderá engravidar a paciente. Isso é uma coisa que tem que sempre tomar cuidado. Verificar se o pênis entrou dentro do côndom feminino. Outro método seria o diafragma. Mas o diafragma não deve ser comprado pela paciente só. Ela deve ter a ajuda de um profissional. Por quê? Porque com o diafragma, a gente tem que medir o tamanho do diafragma, certo? E tem que verificar se a paciente não tem uma contraindicação para o uso do mesmo. Então, ela deve procurar um profissional capacitado para ajudá-la.
Então, o diafragma, como foi dito, é definido no exame ginecológico, o tamanho dele, que seria a distância da arcada da pubis à parede posterior da vagina. Deve-se usar espermicida na borda e lado côncavo, né? Então, é o seguinte, o que tem que fazer? Tem que pegar o espermicida, né, e colocar na borda do diafragma e no lado côncavo, no lado da parte que vai ficar em contato com o colo do útero, né? Então, para proteger e aumentar a eficácia do método, né? O diafragma ele deve ser inserido pouco antes da relação sexual, menos do que 6 horas. Se este tempo for ultrapassado, nova dose de espermicida deve ser aplicada. No caso de relações subsequentes, deve ser aplicado nova dose de espermicida de novo. Cada relação que tiver, uma nova dose de espermicida na borda e na parte côncava do diafragma. A remoção do mesmo deve ser feita de 6 a 8 horas após a última relação sexual, para dar tempo de espermicida, né, e de todos os espermas do espermatozoide estarem mortos. Aí sim pode retirar o diafragma sem problema. O uso contínuo é contraindicado, porque pode haver risco de infecção genitourinária e choque séptico. Então ele deve ser colocado 6 horas antes e retirar 6 horas após a última relação sexual. Diafragma tem que ter certos cuidados com ele. Por quê? Porque ele é caro. Então, ele depois de usado, deve se lavar com sabão neutro e água fria. Deve se enxugar com toalha de papel. Depois de seco, deve-se espalhar amido por toda a superfície e guardar em um recipiente próprio que vem junto com o diafragma quando é comprado. Os espermicidas seriam substâncias colocadas no fundo da vagina para ter uma ação de barreira, né, por inativação de espermatozoides. Mas, no caso, o uso dele sozinho não é muito eficaz. Ele deve ser usado junto com esses métodos que eu falei. Ele tem diversas apresentações, espumas, cremes, geleias e supositórios, sendo que esse último tem uma ação mais lenta. Outro método seria o DIU, ou dispositivo intrauterino, né? Então, falando um pouco do histórico do DIU, antes de 1960, o DIU ele era muito grande, porque ele não tinha nenhum princípio ativo, ele não tinha cobre, ele não tinha hormônio. Então, o DIU, conhecido como ossa de Lippes, espiral de Margulis e outros, ele tinha que ocupar toda a cavidade uterina. Então, ocasionava um sangramento intenso, cólica, não era muito bom. Mas a partir de 1960, 1970, foi agregado cobre ao DIU. Então, criou-se o T de cobre, o 7 de cobre e o Multiload 250. Esses DIUs ele não causavam a sintomatologia desses outros antigos. E tinha uma durabilidade de até 5 anos. Cada 5 anos devia substituir o mesmo. Depois disso veio a segunda geração de cobre, que é o T de cobre 380A e o Multiload 375 de cobre. Esses DIUs têm uma durabilidade de 10 anos. Eles devem ser substituídos a cada 10 anos. Outro tipo de DIU seria o com hormônio, ou levonorgestrel, né, que é o hormônio que é chamado de Mirena. Esse é muito eficaz, a paciente geralmente não menstrua, tem poucos escapes, e ele tem uma eficácia maior do que a laqueadura. Uma pergunta que se faz é, pode colocar DIU inolípara? Quer dizer, paciente que nunca engravidou? A resposta é o seguinte, pode. Mas, entretanto, tem que ver se a paciente quer colocar, né, essa é a principal coisa para se ver, e deve saber também se a paciente não tem nenhuma contraindicação. Aí, no caso, o médico vai orientá-la, certo? E um probleminha que tem também é o tamanho do útero, porque quando a paciente engravida, o útero aumenta um pouquinho, então é certeza que vai caber o diafragma. Quando a paciente nunca engravidou, às vezes pode ter o útero pequenininho e não vai caber o diafragma no seu interior. O DIU no seu interior. Então, no caso, tem que se medir o útero e verificar. Se couber, a paciente quiser, não houver contraindicação, sem problemas. No caso, o médico vai explicar para ela todos os lados positivos e negativos do DIU. Então, seria isso. Seria esse aqui os tipos de DIUs, né? Então, seria o primeiro aqui, o Multiload, aqui seria o cobre, né? Aqui seria, desculpa, aqui é o T de cobre, aqui seria o cobre, né? Aqui seria o Multiload, com o cobre também aqui nessa região, e aqui seria o Mirena,
nessa parte aqui é onde fica o hormônio que vai ser liberado dia a dia para evitar a gravidez na paciente. Outros métodos seriam a vasectomia e a ligadura de trompas, certo? A laqueadura, ela tem técnicas diversas, né? Antigamente, quando fazia mais cirurgia aberta, a mais comum seria a Pomeroy. Mas hoje em dia, a técnica mais utilizada é através da laparoscopia. Então, a gente faz a cauterização e secção de trompas, né? Então, para acessar a trompa, nós temos diversos acessos cirúrgicos. Um deles seria a mini-laparotomia. O que seria a mini-laparotomia? A mini-laparotomia seria um pequeno corte no lugar onde faz cesárea, mas o cortinho seria em torno de 3, 4 centímetros para acessar a trompa. A laparotomia seria um cortinho assim, tipo uma cesárea, por exemplo. E a laparoscopia é através de um aparelho que é colocado por um cortinho perto do umbigo, ele vai, seria uma câmera que é colocada para visualizar a trompa, útero, né? E um cortinho de mais ou menos 1 centímetro, mais ou menos no lugar onde vai a incisão da cesárea, para poder colocar uma pinça e lá e fazer a laqueadura da paciente. Outro método seria a culdotomia. O que seria a culdotomia? Seria uma abertura vaginal, certo? Onde vai pela vagina, abre o fundo de saco, entra dentro da cavidade, acha-se a trompa e faz a laqueadura. E outro método seria a esteroscopia ou Essure. Este aqui eu vou falar um pouquinho sobre ele, porque é um método não muito conhecido, né? Então, o Essure é um método para fazer a laqueadura através da esteroscopia. Então, o Essure é este aparelhinho aqui, né? Esse aqui é o aparelhinho que serve para introduzir o Essure dentro da trompa da paciente, né? Então, no caso, esse aparelhinho, ele é toda essa parte aqui, né? Nessa partinha aqui de fora aqui, é onde está tipo uma molinha que vai ficar dentro da trompa, causar um processo inflamatório na trompa e obstruir a mesma, né? E esse aparelhinho aqui é introduzido dentro de um esteroscópio, né? O que seria o esteroscópio? O esteroscópio é este aparelhinho. Então, a ótica é introduzida através daqui, e aqui nessa parte branca é introduzido o Essure, né? Então, o Essure é introduzido aqui, que seria aquele outro aparelhinho que eu mostrei, né? E a ótica entra aqui. Esse aparelhinho passa pela vagina, entra no colo do útero, entra dentro do útero e vai até a trompa, onde vai aplicar o Essure, que é aquela molinha que fica dentro. Então, para visualizar melhor, temos aqui um raio-x simples, né? Que mostra aqui, olha, uma molinha aqui, outra molinha aqui, ó. Tá vendo pelo raio-x? E aqui no meio estaria o útero, né? Então, foi aplicado um Essure em cada trompa, né? Para ver melhor, inclusive é o teste que a gente faz para ver se mesmo se funcionou o Essure, né? Então, isso aqui seria uma esteroscopia, né? Aqui seria, olha, a vagina, né? Aqui seria o útero e aqui seria o Essure colocado de cada lado. Então, nós vemos daqui que, olha, o contraste chegou até o útero, mas não passa na trompa. Então, no caso, a paciente está laqueada. O Essure funcionou perfeitamente. Essa paciente está laqueada. Uma vantagem do Essure é o seguinte, é que ele pode ser colocado sem anestesia. Certo? E a paciente, 15 minutinhos, 20 minutinhos depois, vai embora para casa como se nada houvesse. Então, esse é um método novo, né? Um método que muita gente não conhece. Outro método seria a vasectomia, que é um procedimento cirúrgico de pequeno porte, que interrompe a continuidade dos ductos deferentes, né? Porque por esse ducto é onde passa o espermatozoide, né? Que vai encontrar o óvulo dentro do útero da paciente, né? Então, se você faz a vasectomia, impede que o espermatozoide passe, porque a gente obstrui esse ducto deferente. Ao contrário do que muitos homens pensam, não causa impotência, não vai ocasionar nada, só vai ligar esse ducto por onde passa o espermatozoide, sem problema nenhum, né? Agora, após fazer a vasectomia, a mulher tem que usar um método anticoncepcional durante 3 meses, porque todos os espermatozoides que estão à frente de onde foi feito esse cortinho no deferente tem que ser eliminado, porque senão pode engravidar a paciente, né? Por isso, ela tem que ficar durante 3 meses usando anticoncepcional, né? Ou 20 ejaculações do parceiro, né?
Aí, a partir disso, ela vai fazer um espermograma. O marido vai fazer um espermograma e verificar se negativou, se não tem mais espermatozoide. Se negativou, tá, teve eficácia a cirurgia, tá tudo bem, não vai ter problema nenhum. Então, hoje o que eu queria falar para vocês. Isso aqui são os métodos de planejamento não hormonais. A próxima vez estarei falando sobre métodos anticoncepcionais hormonais. Qualquer dúvida que tenham, por favor, entrem no canal, se inscrevam e mandem para mim, que eu terei imenso prazer em esclarecer. Se quiserem algum outro tópico, alguma coisa que estão muito curiosos, que queria que alguém explicasse, terei imenso prazer em explicar. Entrem no canal, se inscrevam e mandem para mim que eu responderei. Muito boa noite e obrigado.